A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo a todo o povo de Deus na terra. Queridos irmãos, eu sou o presbítero Sancler. Este trabalho é ofertado pela Igreja de Plancey, Ceilândia, no Distrito Federal, uma grande obra para Cristo, iniciada e presidida pelo pastor Samuel dos Santos. Comentaremos a lição 3 para a EBD do dia 18/7/2021, referente ao terceiro trimestre. Uma obra da revista CPAD, tendo como autor o irmão Cleiton Pomering. O título da lição: Acabe e o profeta Elias. A esta lição daremos como subtítulo o aprofundamento do pecado. Verdade aplicada. O autor foi bem feliz nesse momento. Ele diz: Deus é a paz, amor, bondade e misericórdia. Misericórdia abundante. Contudo, todo o pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências terríveis à vida humana. Nesta lição, vamos comentar sobre dois personagens muito conhecidos e falados nos cultos da Igreja de Cristo e nos evangelismo mundo afora. São eles o rei Acabe e o profeta Elias. Vamos orar. Senhor, Pai de Jesus Cristo, Altíssimo Deus, com o Teu Espírito Santo, venha sobre nós abrir nossas mentes e alegrar nossas almas com o Teu ensino. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, derrame toda a sorte de bênção sobre o Teu povo, aquele que está aqui no momento, aprendendo um pouco da Tua palavra. Senhor, continue derramando toda a sorte de bênção sobre o mundo, levando a todos nós o Teu ensino, Pai. Senhor, te agradecemos por este momento, te agradecemos a todos que nos assistem. O ponto central da lição é essencial estar alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Antes de iniciarmos a lição, vamos falar um pouco dos personagens Acabe e Elias. Acabe foi o 7º rei a partir do cisma do reino salomônico. Reinou 22 anos e se casou com Jezabel, uma princesa fenícia. Elias aparece no texto bíblico sem qualquer menção a pai e mãe ou árvore genealógica, de uma forma muito semelhante a Melquisedeque. Ele emerge subitamente na cidade. Sua missão foi enfrentar a corrente dos Baalins fenícios que ameaçava a religião já vista, ou seja, o culto a Iavé no reino do norte, Israel. O nome Elias significa Iavé, é Deus. Elias, conhecido como homem de Deus. A lição 3 percorre 1 Reis, nos capítulos 16, versos 29 e 30, no capítulo 17, versos de 1 a 7 e 18, versos 17 a 20. Vamos ler. 1 Reis 16, verso 29. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. O verso 30 diz assim: E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Entramos também no 1 Reis 17. Diz assim o verso 1. E então Elias, o tesbita dos moradores da cidade de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou,
e nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Queribe, que está diante do Jordão. O 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. O 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, tu és o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segue-o, porque o povo lhe não responderá nada. A introdução desta lição diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel durante o seu reinado. Ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor de Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que introduziu os caminhos da morte. Suas más ações provocaram uma grande seca a Israel, episódio que, mais tarde, a colocou frente a frente com o profeta Elias. Essa é a introdução dessa lição, ou seja, uma tragédia, ou seja, a forma de mostrar o pecado através de exemplos e mostrar também o agir de Deus no homem através de exemplos de um homem, de um bom homem. Então, no tópico 1, inicia assim: o casamento de Acabe com Jezabel, a consequência da escolha errada, né? Então Acabe introduziu ao povo a se aprofundar no pecado da idolatria. Esse foi o grande mal, introduziu o povo no pecado da idolatria, ou seja, um governante fazendo com que o povo pecasse, adorando a deuses estranhos, a sua cultura e aos mandamentos do Senhor, que já era conhecido pelos seus pais, né? Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, né? Chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então,
Observe que nessa lição mostra aqui o que Acabe fez ao casar-se com uma mulher ímpia. A palavra de Deus mostra para gente que a gente não deve ter julgo desigual. Julgo quer dizer lei, ou seja, leis desiguais, ou seja, juntar-se a leis desiguais. Você tem uma lei e você então se ajunta com outra lei completamente diferente da sua. Certamente é um casamento que poderá te trazer grandes tragédias, né? Então vamos falar sobre a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer uma ganância do marido. Está lá em 1 Reis 21:10. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Veja que ela trouxe situações completamente trágicas à vida de Israel e à vida do povo em geral, né? O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, aquele homem de Deus que apareceu diante do rei Acabe, no tempo de Acabe, foi contemporâneo de Acabe, e ninguém sabe exatamente qual era a sua descendência, quem eram os seus pais, como disse, quem era a sua mãe, quem era a sua genealogia, né? Então, o trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada. Como é que alguém pode dizer para uma outra pessoa que ela não será sepultada? Pois não há como saber quando a pessoa vai morrer, não é mesmo? Então, se a pessoa, você não sabe quando ela morrerá, como você poderá dizer o modo que ela será sepultada ou não, né? E ainda mais, ele acrescentou, mais que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariariam a justiça divina, ou contrariaram, né? O trabalho dela, a vida dela foi toda contra as leis do Altíssimo, as leis do Deus de Israel. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Essa é a justiça do Senhor. O Senhor é sempre misericordioso, sempre misericordioso. Quando alguém comete o pecado, é como se ele saísse da presença do Senhor. É como se fosse um guarda-chuva. É como se fosse um guarda-chuva. Você está debaixo do guarda-chuva, você não se molha com a chuva. Mas quando você sai do guarda-chuva, você se molha. A mesma coisa é a presença do Senhor na sua vida. É como se fosse um guarda-chuva. Você está sempre protegido de algo que possa te afligir, né? É assim que deve ser. A síntese desse tópico diz assim: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que pervertem ou perverteram em se manter na prática do mal, ou perseveraram em se manter na prática do mal. É dessa forma que a gente deve agir. O crente, ele deve ter sempre o cuidado da presença de Deus na sua vida, porque nós precisamos de Deus, porque nós somos responsáveis pelas nossas almas. A nossa alma, ela precisa de que você esteja sempre olhando para o alto, olhando para o monte, olhando para Deus, para que ela possa se alegrar, a tua alma possa se alegrar. E veja bem, aqueles que pervertem e se mantêm na prática do mal, faz a sua alma entristecida. Vamos ao tópico 2 dessa lição, da lição 3, né, que diz assim: Elias prevê a grande seca. O subtópico 1 diz assim: a intervenção divina. Em razão da sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de toda Israel. 1 Reis 16:33.
o pior rei. Poxa, a palavra de Deus diz que nós temos que ter grandes homens nos governando. Se tivermos grandes homens nos governando, a nossa alma suspira de alegria, não é mesmo? O povo suspira de alegria. Em razão da idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei, né, de todo Israel. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva. E não, a não ser pela sua palavra, pela palavra do profeta. Veja bem, a segurança do homem de Deus diante do rei. Ele diz que não haveria mais chuva e somente haveria somente pela sua palavra. Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. O tópico 2 diz: o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé, coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. É necessário que tenhamos fé, porque a própria palavra de Deus nos dá essa segurança de que, pela fé, as montanhas são removidas. Montanhas de dificuldades, montanhas de pessoas que estão nos afrontando, são todo tipo de montanhas, de aflições na nossa vida, elas são removidas pela nossa fé. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento. E mais tarde, fugiu de Acabe e Jezabel. Entretanto, apesar da dificuldade das quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne. 2 vezes, está lá em 1 Reis 17:6. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Serepta. Você veja que quando se fala que as montanhas são removidas, é claro que a gente, pela fé, sabendo disso, todo tipo de montanhas, de perseguições, ou mesmo de fome, ou mesmo de sede, ou mesmo de estar em lugar ermo e não ter transporte, numa situação difícil de nossa vida, tudo é montanha. E todas essas montanhas podem ser removidas pela nossa fé. Deus sempre cuida dos seus filhos. É o tópico 3, né? Subtópico 3 do tópico 2. Deus sempre cuida dos nossos filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre de multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seus filhos. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias, lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Está em 1 Reis 17:14. Essa história nos mostra quando Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Está lá em Deuteronômio 10, 17 e 18, 24, o capítulo 24 também de Deuteronômio, o verso 21, o capítulo 26, no verso 12, e Salmos 68, no verso 5. Também o 146, no verso 9, também de Salmos. A síntese desse tópico 2, o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades.
E isso é verdade, meus irmãos. Deus sempre supre as nossas necessidades. Dificuldades vêm, montanhas aparecem, de todos os tipos, mas elas sempre são removidas pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz que contra as pessoas que têm o fruto do Espírito, não há lei. A lei não prevalece. A lei humana não prevalece. Não quando você transgride, mas quando você é inocente diante da lei dos homens. E sempre tem a fé no Senhor. Vamos ao tópico 3. O encontro de Elias com Acabe. Olha, veja bem, o homem de Deus se encontra com o homem que transgride a lei de Deus. Subtópico 1 diz assim, um coração endurecido. Veja bem, nós não devemos ter o coração endurecido. Vamos ver como é que aconteceu. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Muito tempo. Está em 1 Reis 17, 1. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, está lá em 1 Reis 18, os versos 17 e 18 também, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Veja só, olha como é que ele faz. És tu o perturbador de Israel? Quer dizer, eles consideravam o homem de Deus um perturbador. O perturbador, naturalmente, da sua administração. Porque, economicamente, a falta de chuva determinada ali por Elias, tá? A falta de chuva determinada por Elias foi de grande dificuldade, trouxe grandes dificuldades econômicas para o reinado de Acabe, né? Grandes dificuldades econômicas. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo. Fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu, perturbador de Israel? Ele faz essa pergunta e mostra mesmo ódio, né? Porque é uma expressão de ódio contra Elias. Está lá em 1 Reis 18, 17, na parte B, né? Seu coração estava tão endurecido em razão da ocorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Subtópico 2. Sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave aconteceu. A sequidão espiritual. Não foi somente a sequidão do tempo, a sequidão de falta de chuva, mas também a sequidão espiritual. A sequidão espiritual, ela é trágica, varão. Trágica, varoa. Por quê? Porque a sequidão espiritual traz coração duro, e nada entra. Nada que vem do alto, que vem de Deus, entra. O pior é que não somente o apóstata sofre em consequência disso,
mas todas as pessoas que dependem dele. Esse é o grande mal. Nós devemos ter o crente e todo o povo, mesmo aqueles que não conhecem Deus, deve ter o coração sempre aberto para o que está sendo dito da parte de Deus, para que ele venha um dia ser alcançado. Sempre aberto, sempre paciente, para que um dia possa ser alcançado e possa receber as benesses que vêm do alto. A conclusão diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse, a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina e ao arrependimento. Nessa história toda, o rei Acabe, ele descumpriu uma determinação feita por Josué lá no passado, lá no início praticamente de tudo, Quando Josué entra na cidade de Jericó e destrói a cidade de Jericó. Quando ele destrói a cidade de Jericó, ele diz: nunca mais Jericó seja reerguida. O rei Acabe, em 22 anos de seu reinado, ele consegue fazer tudo ao contrário. Ele reconstrói Jericó. E por isso, ele recebe todo o mal determinado ali por Josué. Irmãos, a gente tem que estar sempre com a palavra de Deus para aprender com ela. Sempre com a palavra de Deus no coração, para sempre se lembrar de como uma ação, de todas as ações que nós possamos tomar no futuro, para que a gente não tenha nenhum problema já determinado pelas profecias que vêm do alto. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, receba essa lição, aprenda um pouco mais, leia, estudem a Bíblia e faça sempre assim. Quando ler a Bíblia, peça a presença do Espírito Santo de Deus, porque ele é um professor. E a Bíblia é o único livro em que o autor está perto. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.